Caros irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós na noite de hoje. Mágoa como origem de doenças. Mas, em primeiro lugar, os meus agradecimentos a Deus, a Jesus, a equipe espiritual dessa casa amiga, que há muitos anos aqui a gente vem. Trago um abraço afetuoso dos nossos irmãos do Centro Espírita Missionários da Luz, aqui de Palhoça. Este elo de ligação, de amor, de carinho, de união dentro do nosso movimento espírita, que cada vez mais aperta-se esse laço. Então, como eu disse, mágoa como origem de doenças. A mágoa, meus irmãos, para quem não estuda a doutrina espírita e quem também não pesquisa no campo da ciência também, médica, no campo da psicologia, da psiquiatria, acha que não é nada. Mas a mágoa é grave. É grave quando o indivíduo começa a trancar os seus ressentimentos, as suas problemáticas, às vezes com coisinhas simples, coisa que pode ser resolvida em frações de minutos, de segundo, mas o ressentimento ele mantém consigo. É como uma concha que se fecha. E ele fica ali latente 24 horas por dia, pensando em situações que não levam a nada. Desde a nossa criação, quando nós encarnamos pela primeira vez na espécie huminal, o espírito sempre busca o conhecimento nessa trajetória. Até então, naquele período que ele é ignorante no conhecimento, que ele trabalha mais o instinto do que a inteligência, do que um raciocínio lógico, ainda é perdoável. Mas quando o indivíduo já tem conhecimento e que nós já atingimos um grau de evolução, que sabemos discernir o certo do errado, aí tudo o que nós causamos que podia ser evitado, o mais afetado somos nós mesmos. Por isso que a doutrina espírita, ela vem nos convidando para fazer este raciocínio, a busca do conhecimento, para nos libertar dessa cegueira ainda, da ignorância. E a doutrina espírita veio com esse propósito, ela é esse objetivo para nós. Então, como devemos fazer, Então, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata-se de pagar o mal com o bem, quer Deus que nós devemos amar os nossos inimigos. Ora, a mágoa, como é um ressentimento, como é alguma coisa e que vai nos trazer grandes problemas físicos e morais e espirituais, porque não é só o físico, porque na realidade essa mágoa é o espírito em desequilíbrio, e todo pensamento que está latente, raciocinado no ser espiritual, o efeito vem automaticamente para o físico.
Mais adiante nós vamos ver o que o André Luiz fala sobre isso. Então, pagar este mal com o bem. Ora, se alguém falou mal de mim, eu tenho que analisar aquilo que foi falado sobre a minha pessoa. Se existe um ponto de verdade, eu devo analisar profundamente sobre aquela questão e me corrigir naquele ponto, até mesmo agradecer. Agora, se nós analisar e não encontrar nada que a nossa consciência está tranquila, segue em frente. Não fique estacionado, pensando 24 horas por dia, como se uma farpa penetrasse no nosso peito, que fica sangrando. Vai dormir com aquele pensamento, levanta com aquele pensamento, vai para o trabalho com aquele pensamento, passa o dia, passa meses, semana, anos, passa às vezes até uma encarnação inteira e vai para a espiritualidade com o problema, porque não resolveu aquele problema aqui. Às vezes são motivos da própria infância, lá quando foi criado, algum problema com o pai, algum problema com a mãe, algum problema com os irmãos, aquele pai que não foi muito agradável na sua conduta com os filhos, aquela mãe, uma separação que registrou ali uma mágoa, um pensamento que o indivíduo não esquece. E quando vem uma determinada conversa, principalmente no campo família, é tocado sobre determinado ponto em relação à sua criação, e ele diz, ou ela diz, eu não vou esquecer nunca daquilo que aconteceu. Às vezes os pais não estão nem mais aqui neste mundo. Já se encontram na espiritualidade, necessitados de oração, de perdão. Mas tem filho que não perdoa. Aquela mãe ingrata, aquele pai ingrato. Mas será que é ingrato? Será que nós não devemos ser gratos àquele pai, àquela mãe, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui com esse corpo? Por pior que possamos imaginar, e que eles foram ingratos, mas nós devemos ser gratos. É o nosso pai. É porque existia uma programação. E não guardar mágoa no ressentimento. Às vezes é um amigo de trabalho, é um problema com o patrão, é uma separação, é um casamento que não deu certo, é alguém que ofendeu. É como eu disse, às vezes uma coisinha mínima. E aquilo começa a gerar enfermidades graves. O André Luiz nos diz, se é possível hipnotizar a mente humana, com mais propriedade opera-se-á a magnetização das células para determinados efeitos no seu ajustamento. Esse ajustamento, ele pode ser para o lado positivo ou pelo lado negativo. Então, nós bombardeamos as nossas células através do nosso pensamento. Olha, eu quero frisar muito bem. O ser pensante não é o corpo, é o espírito. O nosso corpo é um instrumento de trabalho do qual o espírito se serve. O nosso cérebro, a mesma coisa. Então, o pensamento, a ação é do espírito. O corpo recebe a carga do qual o espírito está latente nele. Então, ele joga para o corpo. E o corpo recebe esta carga e transforma as suas células sãs para malsãs.
gerando câncer, gastrite, úlcera, pressão alta ou baixa, ou de qualquer outra ordem, meus irmãos. Isto aí a medicina prova sobre isto, essa questão. E a doutrina espírita como ciência, filosofia, com consequências religiosas, e no campo científico e filosófico, ela nos traz. E quem está falando justamente isso para nós é André Luiz. Então nós devemos analisar muito bem quando alguém nos disse alguma coisa que nos magoou, para que não venhamos a permanecer ali aturdido naquela situação. O Jason de Camargo, em seu livro Educação dos Sentimentos, nos diz que as funções psíquicas do ser humano, espírito, são aprimoráveis através de um processo educativo que atue nos mecanismos da mente. Educativo. Educação é conhecimento. Como é que nós vamos fazer alguma coisa sem conhecimento? Ter fé em alguma coisa sem conhecimento, sem base. Então, por isso que se faz necessário, primeiro, aprimorar esses conhecimentos que estão latentes, que nós adquirimos encarnação após reencarnação. Vamos armazenando conhecimento que fica registrado no nosso perispírito. E em cada encarnação, reencarnação, nós vamos aprimorando, como está dito. Por isso que eu falei no início, quando na nossa primeira encarnação, nós não tínhamos conhecimento. Hoje nós já temos noção daquilo que somos, os nossos atos, as nossas atitudes que têm que ser aprimorada. O homem, pela sua origem extrafísica, espiritual, possui uma série considerável de aptidões que pode sofrer um desenvolvimento gradativo e harmônico até atingir um perfeito equilíbrio físico e mental, ou seja, físico e espiritual, mente e espírito. Então, mente sã, corpo são. Se o espírito já atingiu um grau de evolução, a sua maturidade evolutiva, que ele tem conhecimento e ele começa a trabalhar as virtudes. E o que é virtude? É aquilo que ele educou, que ele atingiu um grau que ali ele não precisa mais ser colocado em teste, porque ele tem uma virtude, ele tem conhecimento, né? Se nós temos o conhecimento que fazer o mal ao outro, o mais prejudicado sou eu, ação e reação, causa e efeito, ele não vai fazer mais mal ao outro. Porque tudo que ele fizer, é ele que sofre em primeiro lugar. Se eu tenho ódio dentro do meu coração, eu estou tomando o meu próprio veneno. É eu, não é o outro. Outro dia, conversando com uma jovem, lá na nossa casa espírita, e ela numa situação bem perturbada, assim, bastante desequilíbrio, inclusive, com tendência suicida. Eu até recomendei, perguntei a ela se ela já tinha ido a um psiquiatra, um psicólogo, que nós temos que encaminhar, tratar do corpo e do espírito. E ela disse, sim, já fui. E aí? E aí ela contou o que o médico tinha dito, o medicamento que estava tomando e tal, né? E aí eu expliquei para ela, aqui nós vamos passar as devidas orientações baseadas na doutrina do Cristo. A doutrina espírita não promete milagre, porque aqui não é casa de fazer milagre, e sim de orientar. Assim como Cristo
orientava, ele convidava. Quando ele curava alguém, porque o Cristo nunca disse que curou, então vinha aqueles enfermos de todas as ordens, desequilibrados, espiritualmente, fisicamente. Então ele perguntava: que queres que eu te faça? Senhor, cura-me. Eu tenho certeza que tu podes me curar. E Jesus impunha as mãos, porque ele sabia e conhecia profundamente o desejo, a vontade e o querer que aquela criatura movimentava a energia, os fluidos, ela trabalhava isso nela. Ele impunha as mãos e dizia: a partir de agora estás curado, porque foi a tua fé é que te curou. O que é a fé? É a certeza. Agora ele dava um recadinho em cima disso. Agora vai, mas não tornes a pecar, para que não aconteça coisas piores. Porque não adianta nós ficar bom aqui e fazer pior lá na frente, como temos várias passagens, né, do Evangelho que explica isso. Então essa jovem, eu coloquei diante dela, dizendo aqui: eu tenho aqui nas minhas mãos um copo de veneno, que eu pinguei, hora em hora, uma gota, e aqui eu tenho um copo com água fluidificada, que cura, com medicamento. Qual dos dois tu vai tomar? Ela pensou e eu esperei. Ela ficou alguns segundos, até mesmo um minuto. Ela não sabia discernir se ela tomava água fluidificada ou veneno. Por quê? Porque naquele momento, para ela, seria melhor tirar a vida, porque resolvia os problemas dela, do que ficar curado. Mas essa cura dentro da casa espírita é essa reforma íntima que nós temos que fazer. É esse chamamento que a espiritualidade nos trouxe, a terceira revelação anunciada pelo próprio Cristo. E nós ficamos tomando este veneno 24 horas por dia, porque alguém me magoou, alguém me feriu. Eu vou partir deste mundo, mas não perdoo, nem na hora da morte. Volta para a espiritualidade com a mancha terrível e volta com sequelas, porque moldou o seu corpo perispiritual, que é a forma do qual ele vai ter no corpo que ele vai voltar. Temos uma passagem que é tanto falado na casa espírita sobre o nosso amado Chico Xavier, sobre a morte de uma cachorrinha, ou de um cachorrinho de estimação que ele tinha. Uns dizem que foi a irmã, outros dizem que foi o vizinho, mas não importa, eu também não sei, porque eu não estava lá para ter a verdade. Então, digamos que esse cachorrinho era uma realidade, que o Chico amava muito esse cachorrinho. E esta pessoa com pena do Chico, porque ele chegava cansado de madrugada, enfim, todo o trabalho de amor que ele fazia, ele ainda tinha que dar atenção a esse bichinho de estimação. E mataram o cachorrinho. E o Chico ficou muito triste com aquilo, ficou magoado e gerou enfermidades no seu corpo, através do seu pensamento. Uma mancha escura estava centrada, localizada. E o Emmanuel chamou a atenção dele, dizendo que ele e os outros espíritos que queriam trabalhar, que precisavam trabalhar através dele, estavam encontrando dificuldades por causa do tal problema. E foi recomendado a ele que ele pagasse este mal com o bem, com o amor. Procurasse essa pessoa que matou o cachorrinho e perguntasse saber o que ela mais queria receber, o que mais precisava.
E ele soube que ela queria uma máquina de costura. E uma máquina de costura, talvez, era aquela maquinazinha manual, né? Hoje as pessoas não sabem mais o que é que a gente fala, né? Como eu já sou da velha guarda, então a gente sabe essas manivelas todas, esses improvisos do passado. Hoje é só em peça de museu. Pois bem, o Chico comprou esta tal máquina, que ele era muito pobre, fez em várias parcelas, né? Talvez precisou até de avalista naquela época, né? Hoje não precisa, né? Bom, então deu esta máquina que era o desejo dela. Quando ela recebeu essa máquina, o amor foi tão grande, a vontade de abraçar esse Chico, o desejar o bem foi tanto que ela transformou aquela atmosfera fluídica doentia. Olha lá as células, tá? Que a gente mostrou antes do André Luiz, em células boas. E aonde desmanchou aquela mancha que estava atrapalhando o próprio Chico Xavier. Ora, imaginamos nós, que não somos o Chico Xavier, e ele com todo conhecimento, com todo o amor, com toda a caridade dele, ele se deixou ser atingido porque não soube educar naquele ponto as suas emoções. Então nós devemos e temos que ter cuidado com isso. Allan Kardec faz várias referências à necessidade de trabalharmos os sentimentos. No livro O Céu e o Inferno, ele proclama que no encarnado como no desencarnado, é sobre o sentimento que se faz mister atuar nas nossas emoções, nos sentimentos de bondade, de amor, né? Aprimorando esses nossos sentimentos. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele dizia com todas as letras, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveitos dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, que é os sentimentos. Lembram, voltando atrás, quando eu falei sobre a nossa primeira encarnação, que saímos do mundo animal, puramente instintivo, para sua manutenção, para sua defesa, para o seu abrigo, para a caça. Nós ali, neste princípio espiritual, nós só tínhamos instintos, que é uma inteligência rudimentar. Quando encarnamos na espécie humana, pela primeira vez, Deus escolhe a espécie humana para que o espírito desenvolvesse a sua inteligência, o lado intelectual. Ali nós começamos a discernir o certo do errado. Então aqui está dizendo para nós, vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Quando nós agimos instintivamente, naquele impulso, nós somos agressivos. Podemos tirar a vida do nosso irmão sem se dar conta. Quando ele cai em si, raciocina através dos sentimentos, ele vai se dar conta da gravidade que ele cometeu. Aí já está tarde, porque ele já está no presídio. Então nós devemos trabalhar os sentimentos e não o lado instintivo, porque ainda vivemos. O trânsito, por exemplo, o que mais nós deparamos são criaturas instintivas, agressivos. Vivemos em um mundo agressivo, porque não trabalha as emoções, os sentimentos. Como aperfeiçoar os sentimentos sem educá-los? Como? Sem conhecimento. E como realizar
essa caminhada de transformação sem que utilizemos os elementos educativos necessários. Veja que está repetindo educação, conhecimento. Porque senão nós vamos viver como um cego tateando as coisas, necessitado de alguém que nos conduza, porque vamos cair no precipício, ou de uma bengala. Então nós temos que aprimorar esses sentimentos através do conhecimento. E muitas vezes aquele que conduz também é mais cego do que o cego, e leva a cair junto no precipício. Não é assim que acontece no nosso mundo? Tem muita gente que diz assim, que chega, seu Altamiro, eu já fui a tudo quanto foi religião. Foi católico, evangélico, e umbanda, quimbanda, e candomblé, e tão isso, e tão aquilo, e espírita. Eu agora comecei. E aí, o que é que está achando da doutrina espírita? Eu gostei, mas não entendi nada. Então venha estudar conosco, porque você não vai entender e nós não vamos ter condições de colocar 1019 perguntas e respostas na tua mente em frações de minutos, segundos. Então, participe. E esta casa que oferece a todos vocês sabem, meus irmãos, estudo dessa ordem, educação, conhecimento, para nos libertar dessas mágoas, dessas picuinhas, para nos causar saúde física e mental. Uma simples observação de nós mesmos e da sociedade mostrará que as criaturas estão carentes de paz, de afetividade, de autoestima, de respeito mútuo, de bondade e das demais virtudes que eu falei anteriormente, que esperam o momento adequado para desenvolverem, serem desenvolvidas. Um momento adequado, porque ela está latente em nós. Quando Jesus disse para nós, brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Alguém vai dizer, o Altamiro está maluco? Como que nós vamos fazer tudo que o Cristo disse e fez e muito mais? Mas ele disse primeiro que brilhasse a vossa luz. É através justamente do conhecimento, do estudo, da busca, do aprimoramento, da reforma íntima, da autoanálise de nós mesmos. Quem somos? O que estamos fazendo aqui? Qual a razão da nossa existência? Para onde eu vou depois da morte? E quem eu fui na outra? É isso. Por isso a doutrina espírita tem a ciência e a filosofia, justamente nesse campo filosófico, é que nós temos que trabalhar. Esse autoconhecimento, quem sou. Quando Kardec questionou a Santo Agostinho, qual o meio prático e mais eficaz para que o homem possa libertar-se do arrastamento do mal nessa encarnação, nesta vida? E ele disse, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec replica dizendo que já é um conhecedor dessa máxima. Mas o que ele gostaria que houvesse um meio mais prático e mais eficaz do que tudo isso. E ele respondeu, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No final de todos os dias, interrogava a minha consciência, passava em revista todos os meus atos e via naqueles pontos aonde eu falhei com o meu irmão e comigo mesmo,
No outro dia eu ia me corrigir, ia trabalhar no sentido contrário. Foi assim que eu aprendi a me conhecer quem sou. Outro dia também uma jovem me pergunta: Senhor Altamiro, como é que eu posso saber o que eu fui em outras vidas? Eu disse: é tão fácil. Veja o que é que você é hoje. A sua tendência, a sua evocação, o seu estado de ser, as suas problemáticas que você carrega, os seus conflitos. Analisa. O que você gostaria de ter e não está conseguindo é para o seu próprio bem. Ah, então é assim, Sotamir, é assim que você vai. Entreguei o livro dos Espíritos para ela, eu disse: leia, estude, analise, que todas as suas respostas estão contidas neste livro. Carente de paz. Nós vivemos um mundo carente de paz. Não existe paz. Mas o indivíduo diz: eu só vou ter paz quando a minha mulher não me perturbar, ou quando o meu marido não me perturbar, quando meus filhos não me incomodar, quando o patrão chato não me cobrar, quando... E aí ele vai colocando uma lista, mas essa paz tem que ser trabalhada em ti. É nós que temos que trabalhar. Porque se nós trabalhar a virtude da paz, aonde ele estiver, e o problema que houver, ele está em paz com ele, com a sua consciência. Então são aquelas pessoas passivas. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão o reino dos céus. Mansos, pacificadores. Então não espere que o outro me dê a paz. Eu que tenho que trabalhar essa paz em mim para fazer a paz do outro. Afetividade. Quanto que nós precisamos dessa afetividade? Ser afetuoso com o outro. Não espere que o outro seja afetuoso contigo, porque é dando que se recebe essa rua que vai e vem, ação e reação. Quanto mais eu me dou, mais eu recebo. Então é isso que nós temos que fazer. Autoestima. Essa autoestima que tem que ser trabalhada em nós 24 horas por dia. Porque tem muitas pessoas que perderam a autoestima e o encantamento pela vida. Levanta de manhã, o dia está horrível e está um dia lindo. Agora, por exemplo, né, todo mundo, a única início de conversa para alguém, para puxar a conversa, é dizer: que calorão, né? Como está quente. Eu não aguento mais esse calor. E a xingação de Deus é demais, né? Porque cada um quer fazer um Deus para si e dizer: Deus, me manda chuva agora. O outro diz: não, eu quero sol. O outro diz: não, eu quero um ventinho bem fresquinho, mas que seja fresquinho. Não adianta vir aquele vento sul arrancando tudo. Outro diz: uma aguinha para refrescar tudo. E quando dá uma água maior um pouco, que enche as ruas, pela imprudência nossa do ser humano, entupindo de esgoto, transgredindo as leis divinas de conservação, né? Aí, onde é que estava Deus nesta hora? A calamidade provocada por nós mesmos, né? Então nós temos que usar disso tudo. E essa autoestima nós temos que trabalhar em nós, gente. Essa autoestima, se valorizar, se amar, olhe no espelho e sinta-se a pessoa mais linda do mundo. E não uma pessoa amargurada, cheia de mágoa, de ódio, de desejo de vingança, né? Vamos deixar isso de lado. Às vezes encontra-se, amigos
pessoas conhecidas que andam na rua, é um morto-vivo. Só esqueceu de deitar e já morreu. Intimamente ele está morto. Aproveitar esta bênção da vida. Respeito mútuo. Respeitar o outro. Fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. É assim que a espiritualidade nos convida. Jesus nos chama a atenção. Bondade. Ser bondoso, né? Como homem de bem, que estamos muito longe. Basta apenas que façamos a opção pelo caminho regido pelas leis de Deus, pois somente estas trarão as bem-aventuranças almejadas por todos nós. É como se pudéssemos optar por dois caminhos. Um deles nos levará para o sofrimento e o outro para a plenitude interior. Ambos são regidos por leis específicas e antagônicas. As leis que regem a estrada do sofrimento são aquelas que estimulam o ressentimento, a mágoa, a vingança, o orgulho, o egoísmo, a violência e toda essa gama de comportamentos infelizes que perambulam pelo pensamento humano. Ressentimento, mágoa, vingança, orgulho, egoísmo e violência. O tempo está passando, mas eu vou dar um tempinho, mais um minutinho, tá? Nós estamos tendo agora, né, meus irmãos, um momento de uma semana que já começou, fim de semana, para extravasar os nossos sentimentos. Estourar aquela mágoa, os ressentimentos, né? Que é o carnaval. Que festa boa, né? Maravilhoso. Quando termina o carnaval, as clínicas psiquiátricas e os consultórios psicólogos, da psicologia, assim como os hospitais, as emergências dos hospitais, não vai ter mais leito. Aí o indivíduo diz assim, por que eu estava tão bem? Porque ele foi jogar toda essa coisa negativa aqui, ó, ressentimento, mágoa, vingança, orgulho, egoísmo, violência, extravasa tudo nesse período. E diz que está se divertindo. Quando termina, ele continua sendo a mesma pessoa e com mais problema ainda. Então devemos, meus irmãos, usar esse período para a oração, assim como os nossos jovens espíritas estão fazendo um retiro, podemos assim, espiritual, para não se envolver nessa situação tão trágica, dando trabalho aos espíritos de níveis elevados, encontrando dificuldade para penetrar nessa atmosfera densa, pesada, que nós emitimos para a espiritualidade. Falange de Bezerra de Menezes, nós temos livros e livros que explicam sobre isso, recolhendo estes espíritos que desencarnam pela droga, pelo sexo, pelos crimes, suicídios, homicídios, de todas as ordens, vivenciando situação tão complicada. E quando se depara na espiritualidade, o sofrimento é muito maior. No entanto, as leis
que regulam o caminho da felicidade do homem, estimulam o perdão, a indulgência, a caridade, a compaixão, a bondade e todas as virtudes que levam o ser humano à condição de espírito sublimado. E Jesus nos convida, neste momento tão abençoado para nós. Jesus continua, meus irmãos, não nessa posição crucificado. Vamos tirar esse Cristo da cruz, porque ele agora está assim, ou seja, ele toda a vida esteve assim, dizendo assim para nós, vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Está em Mateus 11, 28 a 30. No capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus espera por nós. Ali estão os aflitos e sobrecarregados, abraçados com Jesus, pedindo ajuda. Cegos com a sua muleta, sem saber para onde vai. Paralíticos e outros com problemas graves. Nós vivemos nesta época, meus irmãos, este mundo de prova e de expiações. Pouco aprendemos, e muito por causa do orgulho, do egoísmo, ainda não entenderam a mensagem de Jesus. Nós ainda não entendemos. O que é que estamos esperando? Jesus já veio até nós. Agora ele espera que nós vá ao encontro dele. O que é que falta em nós? Vamos caminhar na direção de Jesus. Fica aqui, meus irmãos, essa mensagem. Desculpa eu ter ultrapassado o horário, mas se faz necessário. Tá? Muita luz, muita paz a cada um de vocês. Que a espiritualidade amiga continue a nos abençoar. Muito obrigado.